O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter o documento que foi apreendido na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, anexado na ação sobre o abuso de poder político na eleição aí contra Jair Bolsonaro. Caso condenado nesse processo, o ex-presidente pode ficar inelegível. É isso mesmo, a minuta de golpe, é esse documento. Na semana passada, o ministro Benedito Gonçalves rejeitou o recurso da defesa do ex-presidente, que pediu para que a minuta golpista, tá entre aspas isso aqui, fosse retirada do processo e determinou que o plenário da corte analisasse a sua decisão. Durante as buscas da Polícia Federal lá na casa do Anderson Torres, eles encontraram aí aquele documento que depois o presidente do PL disse que todo mundo tinha, eu não tinha. Disse que todo mundo tinha, que era normal, né? E esse documento seria uma possível tentativa inconstitucional de alterar o resultado da eleição presidencial. Vamos lá, eu vou começar com o Naman. Naman, tudo agora concorre para tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito ou não? Isso aqui realmente dá indícios de que tinha uma armação para qualquer coisa fora das quatro linhas? Eu acho que há uma... Quando um processo é julgado apenas do ponto de vista político, a possibilidade de a gente cometer erros é muito grande. A gente olha para o Supremo Tribunal Federal, que abriu a possibilidade do Lula ser reeleito, né? Então, isso é um projeto político, né? Isso está muito evidente. Agora é a mesma situação. Eu acho um absurdo que o Supremo Tribunal concorde com isso e fique achando que isso é um golpe. O golpe se deu, aconteceu, as eleições foram anuladas? Não foram. Então, a proposta é política. E eu acho que essa não é a melhor maneira da gente julgar as coisas. Eu penso que a gente deveria, então, ter uma avaliação, claro, deve ser considerado tudo, mas eu entendo que impedir que por causa disso o Bolsonaro seja candidato na próxima eleição, eu acho isso, do meu ponto de vista, da minha observação, do bom senso, do equilíbrio, para a paz da sociedade e para... eu acho um absurdo. Ô Rigon, aquela conversa do senador Marcos Duval, ela tocou mais lenha nessa fogueira ainda, né? Com certeza, né? Ficou claro que houve uma conspiração criminosa que usou, inclusive, aparato estatal. Né? A gente viu policiais que defendiam, os mais bem pagos do país, que deveriam defender o poder constituído, atuando contra ele e fazendo aquela baderna. Então tá cada vez mais claro que houve um objetivo político na história, eleitoral, né? Tudo indica que o ex-presidente não queria deixar aquela cadeira. Isso que ele falou, é só dar uma pesquisada, que ele só sairia do palácio morto. Então estava claro que ele queria ficar ali de todas as formas possíveis. A minuta é peça fundamental nesse processo. E a gente acabou de falar de político que não é punido nesse país, está aí uma boa oportunidade para punir. E, se dependesse de mim, não só com a falta a retirada dos direitos políticos e para que ele não possa disputar as eleições. Ele seria ad eternum. Seria um bom exemplo para a gente começar aí a respeitar a lei e mudar o país. Ô Pamela, a questão do revanchismo de um governo para o outro é uma coisa bastante latente no Brasil. Então, se é contrário que vence a eleição, seja na esfera estadual, municipal ou no governo federal, é o que a gente percebe ao longo dos dias, isso é um fato. Nesse caso aqui, há uma saga por tentar pegar o Bolsonaro, talvez por conta disso ele tenha ido para os Estados Unidos, talvez por conta disso ele está dizendo que vai voltar em março, sabendo que pode até ser preso, foi o que ele falou nas declarações, mas diz que volta em março. Com essas coisas todas aqui, será que ele já tem alguma informação? Porque ele diz que vai liderar a direita, mas tem essa história toda aqui de deixá-lo inelegível. Olha, Paulo, essa questão dessa minuta, que é uma das coisas que, em tese, né, embasariam, né, a intenção política por trás dos atos do dia 8, é preciso ser analisado de forma que não seja apaixonada, né? Uma investigação, ela tem que ser muito séria e analisar, inclusive,
quem ganharia politicamente, né, dependendo do desdobramento também desses atos do dia 8, né? E a gente vê que, infelizmente, em algumas situações, principalmente a cobertura midiática, né, e até as investigações poupam algumas pessoas que se beneficiaram, sim, né, do quebra-quebra politicamente para usar isso, né, para vitimização. Agora, o que acontece? A perícia, né, da Polícia Federal detectou, né, através dos celulares aí dos delegados, que o Anderson Torres, né, onde foi encontrada essa minuta que não tinha assinatura e tudo mais, detectou que ele pediu, sim, né, ao ser informado que haviam manifestantes em Brasília, que tinham o intuito ali de se aproximar dos prédios públicos, ele fez expressamente o pedido para os delegados não deixarem esses manifestantes se aproximarem, especialmente, inclusive, do STF. Então, ele não foi omisso, né, como foi dito, muito menos incentivou que esses protestos chegassem até lá. E isso tá na perícia da Polícia Federal, não é comigo, então não adianta brigar, espernear, falar que é eu que tô mentindo, né? Está na perícia, inclusive essa perícia já foi enviada ao STF. Então eu me pergunto, se essa minuta, a gente sabe que circulou muita coisa falsa, né, nesse período, nos grupos de WhatsApp, tinha até trechos de diário oficial, foi tanta coisa, então pode ser que realmente alguém tenha, né, dado isso aí para ele, olha aqui a solução e tudo mais, mas não tinha assinatura, era um documento ali genérico, né, que circulou sim, né, foi dito, e isso, como muitos outros falsos documentos circularam neste período, mas o que importa na investigação é a intenção. Se ele tinha essa intenção de usar essa minuta ou coisa parecida, certamente ele não ia, né, fazer com que os manifestantes, né, que tanto a esquerda diz que eram as pessoas que iam dar o golpe e se manter no poder, iam entrar lá e mudar a história do país, ele não teria pedido para que essas pessoas fossem impedidas de chegar ali nos prédios públicos, em especial ao STF. Então, o que é preciso analisar numa investigação é pormenorizar, né, os atos ali, os detalhamentos e as intenções. Então, a minuta permanece aí, claro, é um documento ali que pode entrar como prova ou não, mas essas questões têm que ser analisadas e ver se tem o fundamento e as intenções para que seja responsabilizada a pessoa. Luiz Neto. Eu acho interessante a gente fazer algumas análises em relação àqueles atos. Já manifestei, acho que tem que ter mais gente responsabilizada, como o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, que estava ciente de todos esses acontecimentos e foi notificado, assim como outros órgãos governamentais também foram notificados sobre a possibilidade de que isso acontecesse. Agora, falando sobre essa questão, Paulo, eu acredito que qualquer ato antidemocrático, qualquer tentativa da ruptura da República, da Constituição, do regime democrático, ele tem que sim ser punido a rigor da lei. Mas eu acredito que não houve essa tentativa de se romper a democracia, tendo em vista que nós temos inclusive um presidente no poder, né? Nós temos o regime democrático fluindo da forma que deveria se fluir. Mas eu acredito que também, em meio a tudo isso, há aí uma incongruência entre algumas ações de determinados poderes, né? Como, por exemplo, o próprio STF, que age muitas vezes como poder moderador, que é um poder que não existe no Brasil, dizendo o que é certo e errado, o que pode ou não fazer, e isso é perigoso. Sabe por quê? Porque ele interfere diretamente nas nossas vidas, e eu falo, a mesma medida, a mesma mão que pesou-se sobre ações do antigo governo, sobre as próprias eleições, vai pesar sobre as ações desse novo governo, porque a hora que se dá poder a uma figura, especificamente a um ministro, e não se consegue mais tirar esse poder, quando se legitima isso, acabou. Né? Nunca mais vão conseguir voltar atrás em relação a essas decisões que a gente vê, e algumas devem sim ser questionadas, como o próprio afastamento do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, que deveria ter sido enviado ao STJ e não ao STF. Aguinaldo Vieira. Não, acho que é o STF, né? Não é governador? Não. A responsabilidade é do STJ. É sucinto, né? Combinou com essa minuta e depois os ataques em Brasília,
Então ficou muito estranho. Que se verifique a veracidade, todo o caminho percorrido por esse grupo, se tem uma ligação realmente, se isso era um plano ou se era, né, mais uma carta apenas de alguém, como disse o ex-secretário de Segurança, que ele estava como outro papel qualquer sobre a mesa, né? Mas o Valdemar Costa Neto disse que todo mundo tinha cópia. Eu não tinha também. Eu não tinha. Então, que se verifique e Paulo Safado, quem tiver errado, que pague. Temos que acabar com essa coisa Tá preso ainda, né? de golpe. Tá preso. Que seja condenado, se for o caso. 7 horas e 58 minutos.